Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Que saudade de vir aqui, de contar história, de a gente aprender mais sobre Jesus juntos. Vocês estavam com saudade? Eu estava morrendo de saudade de ver vocês, mesmo que por aqui pelo canal. Então, antes da gente começar tudo o que a gente vai fazer hoje, quem não está com a sua Bíblia aí, eu vou dar quantos segundos? Uns 10 segundos? 20 segundos? Um tempinho para vocês, vai rodar um tempo aí para vocês irem lá correndo pegar a Bíblia de vocês, tá bom? Tô esperando vocês aqui. Pegaram a Bíblia de vocês? Então, tá tudo certo para a gente começar a nossa aula? A gente já pode começar, então, a contar o que a gente vai aprender hoje? Ou tá faltando alguma coisa? O que vocês acham? Isso mesmo, a gente tem que orar antes de a gente começar a nossa aulinha, certo? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Jesus para que ele possa estar abençoando nossa aulinha, o nosso dia, né, o nosso momento aqui de cultinho. Então, vamos lá. Jesus, muito obrigada por essa aulinha. Jesus, muito obrigada porque a gente pode falar com você assim, sabe? Jesus, por meio da oração. Muito obrigada porque a gente tem a Bíblia, a gente tem a sua palavra escrita aqui pra gente. Paizinho, muito obrigada por tudo, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Eu oro para que você possa estar guiando a gente na nossa aulinha, ajuda a gente a estar prestando atenção, ajuda a gente a sair daqui de uma forma diferente de que a gente começou assistindo a nossa aulinha. Por favor, no seu nome que eu oro, amém. Amém! Então, vamos começar a nossa aulinha. A história de hoje, né, a mensagem de hoje, né, tá lá no livro de Mateus, capítulo 5, e a gente vai começar no versículo 3, tá? Eu daqui a pouco vou ler para vocês. Para vocês entenderem o que eu estou falando, era um dia que Jesus, né, ele estava ensinando sobre Deus para as pessoas que estavam lá junto com eles, certo? Não sei se quem sabe ou quem lembra, mas Jesus ele sempre falava para a multidão, falava sobre o amor de Deus, falava sobre algumas parábolas, então ele sempre estava lá falando para as pessoas, para a multidão, junto com os seus discípulos. Então, nessa mensagem aqui, ele começou a ensinar sobre as bem-aventuranças. Tia, mas o que é bem-aventuranças? Que nome é esse diferente? Né? Vocês sabem o que é? Então, uma pessoa bem-aventurada é aquela pessoa que tem alegria, independente da situação que ela esteja passando, tá? Mesmo se ela estiver passando por uma situação meio chatinha, assim, complicada, difícil, ela ainda tem alegria no Senhor. E na Bíblia, eu vou ler agora aqui com vocês, Jesus disse o seguinte, ó, quem aí já sabe ler, abre a sua Bíblia para a gente acompanhar juntinho aqui com a tia, tá? Quem não sabe, preste atenção no que a tia vai ler aqui, tá bom? Então, Mateus, capítulo 5, versículo 3. A gente vai começar no versículo 3. Eu vou ler aqui e depois eu vou explicar o que quer dizer cada versículo desse. Então, fala o seguinte. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Tia, o que quer dizer essa mensagem aí? Não entendi nada, ou entendi um pouquinho, não entendi. Vou explicar para vocês, tá bom? Lembra que eu falei que bem-aventurados são aqueles que se alegrem, ou a Bíblia também fala, né, que bem-aventurados são a mesma coisa que felizes aqueles, né? Então, por exemplo, assim, felizes os que choram.
Como assim? Felizes os que choram? Tô chorando e tô feliz? Como assim? O que Deus está querendo dizer é que aqueles que choram, né, a gente tem que se alegrar porque um dia a gente vai ser consolado. Nós somos consolados por quem? Por Jesus, entendeu? Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com bem-aventurados? Felizes aqueles que vão passar por alguma coisa, porque Deus vai estar com eles depois, dando um consolo, Deus vai estar acalmando o coração deles. Então, é mais ou menos isso que quer dizer. Então, felizes aqueles, vou usar a palavra felizes, em vez de bem-aventurados, para vocês, né, entenderem melhor. Então, felizes são aqueles que fazem o quê? A vontade de Deus. Certo? A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, felizes aqueles que fazem a vontade de Deus, que obedecem a Deus, que obedecem o que está escrito aonde? Na Bíblia, na palavra dele, certo? Também fala que bem-aventurados aqueles que são, né, felizes vão ser aquelas pessoas que estão tristes por causa do pecado que fizeram. Quando a gente comete algum pecado, quando a gente... Fala aí, o que é pecado? Quem lembra o que é pecado? Pecado é o quê? Eu sempre repito isso na aulinha para vocês. Quem lembra? Pecado é tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus, que afasta a gente de Deus, certo? Então, quando a gente comete alguma coisa, a gente mentiu, por exemplo. Isso é pecado, certo? Mas quando a gente se arrepende daquilo, é isso, entendeu? Então, a gente tem que se arrepender daquele pecado, daquela coisa que a gente fez. Ficar triste porque a gente cometeu aquilo e lutar contra o pecado, para que a gente não faça mais isso, certo? A gente vai pedir sabedoria a Deus para que a gente fique com o coração totalmente limpo, certo? Então, bem-aventurado também são o quê? Aqueles que são bondosos, certo? Felizes são aqueles que são bondosos com alguém, né? E felizes são aqueles que o quê? Que têm um coração puro, certo? Igual eu falei para vocês, quando a pessoa comete algum pecado, a gente tem que o quê? Orar, se arrepender de verdade, de todo o nosso coração, convidando para que Jesus possa estar limpando nosso coração, para que ele possa estar junto com a gente, para a gente lutar contra aquilo, tá bom? Então, felizes são o quê? O que mais? Que coisas que a gente pode falar? Felizes são aqueles que falam de Jesus para as pessoas, certo? Quem aí fala de Jesus para os amiguinhos? Quem fala de Jesus para o primo, para a prima, para o irmão, para a irmã, para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó? Hein? Quem fala aí de Jesus? Para as pessoas que estão à sua volta, que vocês amam. Hein? Então, isso também é algo bom, é algo que a gente tem que fazer, certo? Falar do Evangelho. Então, por isso que é importante a gente ler a Bíblia, isso mesmo. Então, é importante que a gente leia a Bíblia para que a gente saiba o que diz a palavra de Deus, para que a gente possa falar para as pessoas que estão à nossa volta, certo? Bem-aventurados, felizes são aqueles que o quê? Obedecem a Deus, certo? Então, a gente tem que obedecer a Deus, obedecer o que está na palavra dele, a gente tem que, né, amar a Deus de todo o nosso coração. Então, felizes são aqueles que amam a Deus. Poxa, você já viu alguém que ama a Deus que não é feliz? Não tem, né? Se a gente ama a Deus, a gente ama Jesus, a gente fica muito feliz, certo? A gente tem Jesus no nosso coração, a gente tem Deus com a gente. Pô, como que fica triste? Então, quando a gente ama a Deus, quando a gente ama Jesus, a gente é feliz, certo? Não tem como a gente ficar triste se a gente tem Jesus com a gente, certo? Então, quando a gente tem Jesus, quando a gente ama Ele de todo o nosso coração, a gente é o quê? Super feliz. Eu sou super feliz por ter Jesus no meu coração. E você? Tem Jesus no seu coração? Tem? Isso aí, certo? Outra coisa que, vou continuar lendo aqui, outra coisa que Jesus falou para as pessoas que estavam lá, para aquele povo que estava ouvindo ele falar. Ele diz o seguinte, ó, quem sabe ler aí me acompanha, ó, Mateus capítulo 5, certo? Versículo 13, diz o seguinte, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. No versículo 14 diz o seguinte, vocês são a luz do mundo. Como assim, tia? A gente é sal da terra? Aqui, trouxe um pouquinho de sal, ó. Vocês estão conseguindo ver? Sal. Isso aqui eu trouxe lá da minha casa, é um sal grosso aqui, certo? Sal da terra. Gente, é isso aqui? Como assim, sal? Certo? Como é que é? Sal da terra. E o quê? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Luz do mundo, aqui, ó. Uma lanterna. Certo? Luz do mundo, luz que ilumina. Como assim? Deus quer que a gente seja
Sal assim? Como é que eu vou virar sal assim? Então, o que o sal faz? O sal é salgado, certo? Sal, salgado, dá sabor a alguma coisa, certo? E a luz o quê? Ilumina, brilha. Então, Jesus quer que a gente seja a luz do mundo, que a gente brilhe a luz de Jesus, certo? Então, ele quer que a gente vá pelo mundo e que a gente o quê? Acrescente alguma coisa na vida de alguém, certo? Acrescentando através de quê? Da palavra, certo? Pregando o evangelho. Na Bíblia diz que a gente tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, dessa forma, a gente vai estar sendo sal e luz na vida de alguém, certo? Brilhando o quê? A luz de Jesus. Quando a gente dá um bom testemunho. Como assim, tia? O que é dar um bom testemunho? Um bom testemunho é quando a gente faz alguma coisa que está de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente obedece nosso pai e nossa mãe, isso é um bom testemunho, certo? Quando a gente vive aquilo que a gente prega, certo? Quando a gente vai na igreja, a gente lê a Bíblia, mas aí a gente não segue aquilo que está. Isso é um bom testemunho ou não é? Não é, né? Então, a gente tem que viver da mesma forma que a gente prega o evangelho, certo? Da mesma forma que a gente lê a Bíblia, da mesma forma que a gente se comporta aqui na igreja, a gente tem que se comportar na nossa casa, com os nossos amigos, certo? Ajudando as pessoas. Ajudar alguém é o quê? Um bom testemunho, certo? Então, Jesus, ele falou isso. E quando a gente vive dessa forma, né, nas bem-aventuranças, quando a gente vive dessa forma sendo sal e luz, isso é um novo estilo de vida, entendeu? É uma forma que Jesus ensina a gente a viver, certo? De forma que a gente brilhe a luz de Jesus por onde quer que a gente for, certo? Uma coisa aqui eu quero deixar para vocês, que é muito importante. Isso mesmo, versículo. Quem já decorou algum versículo? Quem sabe algum versículo? Hoje, eu vou ensinar um versículo para vocês, que está no livro de Mateus também, capítulo 5. Ó, tá vendo que a nossa aula hoje está só no capítulo 5, certo? Então, no capítulo 5, versículo 16, tá bom? Eu trouxe esse aqui, ó, para a gente ler, certo? Nosso versículo do dia, que diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. Ó, trouxe até uma lâmpada aqui, ó, uma luz, com aqui um livro, que é a Bíblia, certo? Então, vamos decorar o versículo da nossa semana, certo? Anota aí, tá? Que é Mateus, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte, vamos repetir até a gente gravar? Então, diz assim: assim brilha, ó, brilha a luz, ó, uma coisa que tá brilhando, certo? Brilha a luz de vocês. Com gestos fica mais fácil, ó. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam, vejam, tá? As suas boas obras, tá? E glorifiquem a quem? Ao Pai, que é quem? Que é Deus, certo? Que é o Senhor. Ao Pai de vocês que está onde? Nos céus, né? Eu já até falei assim, ó, de Pai, Senhor no céu, né? Então, esse é o versículo. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Última vez, para a gente não esquecer. Repete aí em casa comigo, tá? Não é para eu ficar falando sozinha aqui não, tá bom? É para vocês repetirem aí na casa de vocês, tá? Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 16. Certo? Decoraram? Vocês vão decorar ao longo da semana? Anotaram aí? Mateus 5, 16. É muito importante, né? A gente decorar esses versículos para que a gente possa falar de Jesus para as pessoas, né? Para que a gente possa falar de Jesus para os nossos amigos, para a nossa família, certo? Então, é essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, tá bom? De que a gente seja sal e luz onde quer que a gente for, certo? Para que a gente se alegre no Senhor sempre, para que a gente, o quê? Dê um bom testemunho, né? Porque a gente viva o que a gente prega, que a gente viva o que a gente, né, vive aqui na igreja, que a gente vive em qualquer lugar, certo? Para que a luz de Jesus possa brilhar, certo? Para que o evangelho dele possa, né,
ir para vários corações, para que várias pessoas possam conhecer Jesus, aceitar Ele no coração, reconhecer que Ele é o quê? O único Senhor e Salvador da nossa vida. Certo? Essa foi a aulinha de hoje, tá? Pra gente terminar, vamos fazer uma oração, tá bom? Então, vamos lá, fechar os nossos olhos e falar com Jesus. Jesus, muito obrigada por essa aula, muito obrigada pelo seu amor, pelo seu cuidado, Jesus. Muito obrigada pela sua palavra. Obrigada, sabe, Jesus, por tudo que você, sabe, fez e ainda faz nas nossas vidas. Jesus, que a gente seja sal e luz onde quer que a gente for, sabe? Jesus, que a gente brilhe a sua luz. Jesus, que a gente mostre que a gente é feliz porque a gente te ama, Jesus, porque você ama a gente. Muito obrigada, Jesus, por tudo mesmo. Obrigada porque você morreu naquela cruz para salvar a gente, para limpar todo o nosso pecado. Jesus, muito obrigada por tudo mesmo. A gente te ama, Jesus, de todo o nosso coração. Em seu nome que eu oro. Amém. Amém. Então, tchau. Até a próxima.